Apareceu para vocês que tá gravando? Vou ter que arrumar porque não tá aparecendo o som para mim. Não tô ouvindo o som da gravação. Do barulhinho, sabe? Que dá início, que finaliza. Eu vou arrumar isso. Sejam todas bem-vindas a essa reunião extraordinária que o Espírito Santo me ordenou a fazer e a falar. Quem puder, só quem puder, abrir a câmera. Abra, por favor. Tá? Só quem puder. O Senhor, há alguns dias, ele tem falado comigo a respeito do chamado ao sofrimento. O chamado ao sofrimento. O Senhor me levou a assistir uma ministração do, de um homem de Deus muito usado, muito extraordinário nesses dias, que eu ouvi, ele já é falecido, chama David Wilkerson. E o Espírito Santo me conduziu àquela palavra. Eu vou compartilhar lá na comunidade com vocês. E eu não não foi confortável. E o Senhor disse: tem uma coisa que tem uma mentira que é pregada e eu por muitos anos acreditei nela. E é a mentira de que a alegria de Deus é desprovida de aflição e de angústia. E o reino de Deus, a própria palavra diz que é alegria, fé e esperança. Só que eu descobri ao longo desses 6 anos de intensivo, mas eu descobri mais precisamente nesses últimos meses, nesses últimos 6 meses, o quanto é grande o sofrimento, a angústia, a aflição de fazer a vontade de Deus. E eu disse para o Senhor, eu nunca pensei que eu um dia falaria sobre isso, porque quando eu comecei a pregar a palavra de Deus em 2000, bem no iniciozinho de 2022, algumas pessoas que estavam perto de mim falavam assim, Gleiciane, é muito pesada a palavra, é muito dura a palavra que você fala, tem muito peso, você podia ser mais leve. E eu, naquela época, não tinha a menor ideia do que ela estava falando, nem do que estava acontecendo. E o Senhor me levou agora, por esses dias, ler novamente o livro de Ezequiel. E o David Wilkerson, ele disse que muitas vezes pediu para o Senhor que desse a ele palavras leves, palavras tranquilas, e que Deus falava não. E a palavra que o Senhor me trouxe para trazer para vocês que estão aqui nessa hora é o chamado à aflição, o chamado ao sofrimento. Existem dois sofrimentos, existem dois tipos de aflições. Existe a aflição que o povo sofre enquanto está debaixo do poder e do jugo de Satanás. E existe a aflição de estar sendo guiada, direcionada pelo Espírito Santo. Eu pensava assim, sofrimento é só na mão do Satanás. Só que verdadeiramente é um sofrimento que leva à morte. É um sofrimento que nos leva à morte. E aí eu quero trazer para vocês algumas referências
Só que a palavra que o Senhor, ele tem para falar é a seguinte: Atos capítulo 9 versículo 15 diz assim, versículo 15 e 16. Atos 9 15 e 16. Diz assim: Mas o Senhor disse a ele: Ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, porque lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. Eu acreditava que essa palavra era só para Paulo. Essa palavra era para Paulo. Eu pensava, só Paulo que foi chamado para sofrer. Só Paulo, porque Paulo perseguiu a igreja, porque Paulo matou, porque Paulo prendeu. Só Paulo foi chamado a sofrer. E o Senhor disse: o chamado é o chamado ao sofrimento, pelo meu nome, por amor do meu nome. E essa é a primeira coisa. O Senhor te chama. E é incrível como a alegria, ela é coerente, a alegria no espírito, como ela é coerente e conectada com o sofrimento. O que que é sofrimento? O espírito, seu espírito, quem você é, fazer a vontade de Deus, torna a sua alma sofredora, porque a tua alma quer fazer a vontade da carne. Fazer a vontade de Deus. E quando eu digo fazer a vontade de Deus, eu estou falando de algo redondinho, de algo que o Senhor te conduz naquilo ali e fala: é isso que eu quero que você faça. Fazer a vontade de Deus não é fazer o que os outros fazem, mas é exatamente fazer a vontade de Deus. Ouvir dele, entender dele, receber dele, ser guiada por ele. Isso é sofrimento para nossa alma, para tua alma. E o Senhor está dizendo: eu tenho um chamado para você. E o chamado ao sofrimento. Porque tem mais. Além de a sua alma sofrer, o nosso espírito, o seu espírito precisa sofrer, precisa sentir a dor de Deus. Deus sente dor. Ele tem personalidade, ele sente dor. E o Senhor me disse nesses últimos dias que ele está irado e ele está sentindo dores pelo povo de Deus na terra. E o Senhor tem uma palavra, e eu vou deixar aqui essa palavra. Nós vamos continuar depois falando sobre essa questão do chamado à aflição, do chamado ao sofrimento, do chamado à angústia. Nós vamos falar mais profundo sobre isso. Eu só queria introduzir o assunto. E o nosso jejum da semana que vem vai ser um jejum como você nunca viveu. Porque vai ser o jejum em que você vai chegar a um nível de aflição, de sofrimento. E ao mesmo tempo você vai encontrar-se com a vontade de Deus de uma forma tão gloriosa que talvez, como nunca antes, você havia imaginado ver, ouvir e sentir. Se prepara, esteja preparado para sentir a dor de Deus.
e viver a vontade dele. Estar afligido. Eu vou falar para vocês. Não tem um dia que eu não estou sendo afligida, angustiada por causa da vontade de Deus. E eu não posso esconder isso de vocês. Eu não posso dizer que fazer a vontade de Deus é ficar, é um berço esplêndido, não é. Mas a alegria, ela é completa, verdadeiramente. Verdadeiramente. É loucura, mas existe, é uma alegria. Sofrer por causa da palavra, sofrer por causa do nome de Jesus. E saber que você está no caminho estreito, no caminho apertado. Só para você entender, a Silvia colocou aí, é a prensa onde faz jorrar o azeite puro. A Bíblia diz lá em Mateus 7,14, a porta é estreita e apertado o caminho que leva à vida. A palavra apertado é a mesma palavra não, significa a mesma coisa que aflição, angústia, tribulação. E significa prensado, apertado, afligido, machucado, golpeado com dureza, pressionado com firmeza, angustiado. Eu vou dizer, essa é a marca. Essa é a marca de quem faz a vontade de Deus. Sabe esses, sabe esses profetas que tá tudo maravilha? Cuidado. A marca de Jesus é sofrer pelo nome dele, é estar pressionado por causa dele, é estar pressionado por causa da vontade dele. Agora a palavra do Senhor, ele libera hoje para a igreja. Eu vou dizer, Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Se vocês estiverem com a Bíblia, eu peço que vocês peguem a Bíblia de vocês. Amém? Sejam todas bem-vindas. A palavra do Senhor diz assim: e acontecerá que se ouvires diligentemente, diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir todos os teus mandamentos que te ordeno neste dia, que o Senhor Deus te exaltará acima de todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão a ti e te alcançarão se ouvires a voz do Senhor teu Deus. E aqui vem uma lista de bênçãos se nós diligentemente ouvirmos a voz do Senhor e guardar e cumprir. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Fazer a obra de Deus não é o mesmo que obedecer à voz de Deus. Fazer a vontade de Deus não é a mesma coisa que fazer a obra de Deus. E o Senhor está falando. O soberano Deus está falando. Não faça a minha obra sem fazer a minha vontade. Não faça nada que não seja a minha vontade. A vontade de Deus para a sua vida não é a mesma vontade de Deus
para o A, para o B, para a Gleiciane, para o José, para a Jaquina, para a Maria. A vontade de Deus para você está na palavra. Só que ela é particular. Ela é singular, ela é específica para você. Muitas vezes, se você fizer o que outra pessoa está fazendo exatamente no mesmo momento em que ela está fazendo, do mesmo jeito em que ela está fazendo, você não estará fazendo a vontade de Deus. E pode ser que esteja, ou pode ser que estará. O que o Senhor quer que você entenda? Fazer a vontade de Deus é ser guiada e obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. E fazer a vontade de Deus é diferente de fazer a obra de Deus de maneira genérica. Tem muitas pessoas que estão atribuladas com ofícios, com cargos, com serviços, com afazeres e não está fazendo a vontade de Deus. E Deus hoje está falando com você. A minha vontade é o que eu quero que você conheça, como está escrito em Romanos 12, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você experimenta, ela é diária. E o que o Senhor, eu quero que você guarde, que você anote a data de hoje, dia 5 de janeiro. O Senhor, ele disse para mim, filha, e na verdade ele disse como serva. Nesses últimos dias, o Senhor tem me trazido como serva. Ele disse, eu disse, Senhor, fala que a tua serva. Ele disse que o que aconteceu e está acontecendo com Israel é um sinal do juízo de Deus sobre todo o seu povo em toda a terra. 2024 será sim um ano de restituição dobrada para quem decidir obedecer à voz do Senhor. Só que o ano de 2024 será um ano em que o juízo de Deus está, a espada de Deus, do juízo de Deus, está posta. E o Senhor já começou a executar. E muitos ouvirão e verão a justiça, o juízo de Deus sendo executado em toda a terra, no meio da igreja dele. O mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. Mas o Senhor está dizendo, Deuteronômio 28:15. Mas acontecerá, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para cuidares de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que te ordeno neste dia, sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Eu vou repetir. Mas eu li lá no versículo 1, as bênçãos. E aí vem uma lista que depois você pode ler. E aí o Senhor diz: mas, o Senhor disse a Moisés: mas acontecerá que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para cuidares de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que te ordeno neste dia, sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão.
Maldito serás tu na cidade, maldito serás tu no campo. Malditos serão o teu cesto e o teu armazém. Maldito será o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o crescimento de tuas vacas e dos teus rebanhos e das tuas ovelhas. Maldito será tu ao entrares, e maldito será ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a aflição, a repreensão e tudo que puseres a tua mão para fazer, até que sejas destruído, até que pereças rapidamente por causa da maldade das tuas obras. Como que me deixaste? O Senhor fará com que a peste se agarre a ti, e ele te tenha consumido da terra, a qual vais possuir. O Senhor te ferirá com tuberculose, com febres, com inflamação, com ardor intenso. E segue uma lista de maldições. E o Senhor, o Deus soberano, ele diz para mim, e eu vou dizer, como o David Wilkerson disse, pode ser que essa palavra é só para mim. Pode ser que essa palavra seja só para mim. E eu recebo ela. E eu tremo e temo por causa dela. Mas o Senhor, o Deus soberano, está falando. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor diz: onde estão os meus profetas? Onde estão os meus profetas que se calaram? E o Senhor diz: eles estão seduzidos por Jezabel. Eles estão seduzidos e aprisionados por Jezabel. Ah, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar, eu ouvirei do céu e sararei a vossa terra. Assim diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor, em nome de Jesus. Se você tem ouvidos espirituais, ouça o que o Espírito do Senhor soberano está falando. Se você ouvir a voz do Senhor e não obedecer, e aqui é bem amplo, porque é obedecer os seus mandamentos e os seus estatutos. Só há uma maneira de obedecermos aos mandamentos e os estatutos do Senhor. É ouvindo a voz e sendo guiadas pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero convocar você nesta hora, a se colocar. Rematsure, Ramasture Matsi. O Senhor Deus está dizendo, Isaías 55, versículo 7. Isaías 55, versículo 7 diz: o Senhor está dizendo para, eu não sei para quem aqui nessa hora, mas é bem específico. Deixe o perverso, abandone seu caminho e o homem injusto seus pensamentos, e permita-o retornar para o Senhor, e ele terá misericórdia dele. E para o nosso Deus, porque ele abundantemente perdoará. O Senhor está dizendo: abandona o teu mau caminho, abandona essas pessoas, abandona essas práticas. Volte, retorne para o caminho, porque o Senhor é perdoador. O Senhor, ele está chamando pessoas aqui ao arrependimento e a um retorno
de maneira muito específica. O Senhor está dizendo: abandone os teus maus pensamentos, abandone os teus maus caminhos e volte-se para o Senhor, porque Ele a perdoará, porque Ele é perdoador. Assim diz o Senhor. O caminho é estreito e a porta, a porta é estreita e o caminho é apertado. É apertado, mas o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Em nome de Jesus. Eu quero convocar todos vocês nesta hora. Quem entendeu? Essa palavra é para a igreja, a palavra é para mim. Essa palavra é para a igreja do Senhor na terra. O Senhor, ele disse: filha, a minha igreja já está sendo alertada. E o maior alerta de todos foi o início da guerra contra Israel. O juízo de Deus está sobre a terra. E quem estiver ouvindo a voz dele e obedecendo com temor e tremor. Às vezes você pode estar dizendo assim, Gleiciane, mas eu não tenho ouvido a voz do Senhor. Como eu saberei se você não tem ouvido a voz do Senhor? Que você comece a chorar desde agora. Que você comece a clamar desde agora. E se você não está entendendo, comece a chorar, comece a clamar, comece a pedir misericórdia a Deus. Eu preciso ouvir a tua voz. E eu quero convocar você agora para pedir ao Senhor, pela igreja do Senhor. Porque o juízo do Senhor é tão louco. Porque esses dias eu conversando com meu esposo, ele falou: não, Deus permite as coisas. Eu falei para ele assim: me perdoe eu te dizer, mas você está repetindo o que todos dizem. Ah, não, Deus permite as coisas, Deus permitiu isso. Deus não permitiu. Deus, ele lança. Deus, ele envia. Deus, ele manda. Deus não permite. Deus, ele ordena. Deus, ele ordena. Deus é Deus. Deus é Deus. Ele ordena a bênção e ele ordena a maldição. Ele envia. Foi ele que enviou as pragas, foi ele que enviou. Ele é Deus que manda, ele é Deus que ordena. Ele é Deus que ordena. E nesse tempo, ele é um Deus que ordena e ele tem ordenado. E ele está hoje, nesta hora, dizendo: o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se o meu povo se humilhar, eu ouvirei do céu. Mas se o meu povo não ouvir, todas essas maldições, elas virão com uma intensidade, como há muito, 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 muito não se vê, como há muito não se viu. E o Senhor diz: muitos estão olhando para o lado direito, para o lado esquerdo, para a sua frente, e estão dizendo: mas onde estão as estátuas de Baal e Aserá? Muitos estão dizendo: mas onde eu estou idolatrando outros deuses? Onde? Onde estão as estátuas de Baal? As estátuas de Baal, elas mudaram. O Senhor, ele está dizendo: as estátuas de Baal mudaram. As estátuas de Baal hoje cabem na sua mão. As estátuas de Baal hoje cabem na tela da sua TV. As estátuas de Baal, elas estão no coração e nos pensamentos. Ah, o meu povo tem sido um povo idólatra. O meu povo, um povo que tem sido um povo rebelde, duro. O meu povo, mas quem ouvir a minha voz e se humilhar, eu estenderei do céu, porque eu sou grande em misericórdia e bondade.
Oh, todos aqueles que têm se voltado contra o Senhor vai se levantar, está se levantando e já se levantou com grande ira sobre a terra. Grande ira sobre a terra. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu estou aqui, Senhor, com as tuas filhas. Eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, como tua serva, Deus soberano, Deus altíssimo. Eu estou aqui, Senhor, como tua serva, juntamente com as tuas servas aqui, Pai. E nós trememos e tememos diante da tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Porque a tua palavra, Pai, é a mesma ontem, a mesma hoje, será sempre a mesma. A tua palavra é a verdade, não há mentira na tua palavra, Pai. Muitos dizem, essas maldições é no tempo do povo lá no deserto. O meu povo perece por falta de conhecer a minha face, conhecer a minha vontade, diz o Senhor. Se o meu povo me conhecesse, se o meu povo me ouvisse, se o meu povo se humilhasse, se o meu povo estivesse prostrado diante de mim. Oh, aleluia, Senhor, nós estamos aqui, Pai, te pedimos, Espírito Santo. Espírito Santo, eu clamo a Ti, Espírito Santo. Batiza as tuas filhas aqui, batiza as tuas servas aqui. Batiza pela aflição do teu evangelho, por amor de ti. Batiza com a angústia do Senhor, a angústia do Senhor, os pensamentos do Senhor, os planos do Senhor, o propósito do Senhor, os desejos do Senhor. Batiza no Senhor com a tua vontade, batiza no Senhor, Pai, para obedecer e para sofrer obedecendo na tua palavra e a tua palavra e na tua presença, ó Deus. Nós estamos aqui e te pedimos, Pai, clamamos, Senhor, pela tua igreja na terra. Abre os olhos do teu povo, Senhor. Oh, Pai, que não cumpra-se a maldição, que vendo não vejam e ouvindo não ouçam, e entendendo não entendam, não percebam, oh Pai, não, Pai, nós te pedimos, Pai, que o teu povo seja despertado, que o teu povo tenha os olhos abertos, que o teu povo abra os ouvidos e abra o coração a entender e a te buscar e a te clamar. Levanta a tua igreja, Senhor, para se prostrar, para se humilhar diante de ti, na tua presença e obedecer a tua palavra. Nós estamos aqui, nós clamamos, Senhor, porque nós queremos te obedecer, nós queremos fazer a tua vontade. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos obedecer a tua vontade, Pai. Não permita, Senhor, que o teu povo pereça, Pai, na terra. Não permita que os nossos inimigos zombem da tua igreja, Pai. Não permita, Senhor, que a tua igreja, Pai, seja, Senhor, novamente uma igreja cheia do teu Espírito Santo. Oh, desperta a tua igreja, Pai. Oh, Senhor, liberta os teus profetas na terra que estão seduzidos por Jezabel, Pai. Oh, que todo principado, que toda potestade, oh, que todo domínio de Jezabel, Pai. Que todo demônio, que todo domínio, Senhor, da promiscuidade, todo domínio, todo poder do adultério, que todo poder da fornicação seja destruído pelo poder do soberano Deus, Pai. Oh, em nome de Jesus Cristo, Pai, que Jezabel seja desmascarado, Senhor, e aniquilada e destruída juntamente com as tuas obras, Pai. No nome de Jesus, Pai, desperta os teus profetas, Senhor, como o Senhor levanta, Senhor, o ramo da oliveira, Pai. Expõe o ramo da oliveira e salva o teu povo.
Expõe o ramo da oliveira, Pai. Expõe aquilo que está no oculto e aquilo que está no secreto. Trata, Senhor, Sara, Pai, perdoa, Pai, e usa a tua igreja, e enche a tua igreja de novo na terra, Pai. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Nós clamamos, Senhor. Nós clamamos que os teus juízos, ó Pai. Oh, que os teus juízos, sim, o Senhor é o Deus que ordena os teus juízos, mas eu clamo, Espírito Santo. Nós estamos aqui clamando para que os corações sejam tocados. Envia a palavra, Senhor, envia a palavra. Envia a palavra. Levanta, Senhor, envia a palavra para o teu povo se arrepender, Pai. Oh, nós clamamos por palavra, Pai. Envia a tua palavra para que o teu povo venha se arrepender, venha se humilhar e venha voltar novamente para o Senhor. Oh, meu Deus, nós pedimos ao Senhor, envia, Senhor, envia o remanescente. Envia, Senhor, o remanescente com a tua palavra. Envia, Senhor, por amor do teu nome, por amor do teu nome. Envia, Senhor, para que eles possam se arrepender, Pai. Dá-nos um coração arrependido, um coração quebrantado e contrito diante da tua presença, Senhor. Dai-nos um coração verdadeiramente temente ao Senhor, Pai, que não sejamos meninos, que não sejamos bebês, que sejamos maduras, Senhor. Dai-nos um coração temente ao Senhor, obediente à tua palavra. Oh, Pai, que não sejamos levadas por todo vento de doutrina, que não sejamos levadas por todo vento de ideias babilônicas, da cultura babilônica. Oh, Senhor, limpa, Senhor, os corações e purifica, Senhor, pela tua palavra. Purifica pela tua palavra. Oh, Espírito Santo, envia a palavra, envia, desperta os teus profetas que dormem. Oh, tem misericórdia, Deus, porque o Senhor é fogo consumidor, o Senhor é um Deus que ordena maldição e bênção, mas o Senhor é um Deus que é bom e que é misericordioso, e a tua palavra não tarda em se cumprir, Pai. Nós clamamos pela tua misericórdia, pela tua bondade. Livra-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor, de pecar. Livra-nos, Senhor, de cair e de sair, de desviarmos dos teus caminhos. Livra-nos, Senhor, de não ouvir a tua voz e de não te obedecer. Livra-nos, Senhor, da nossa própria alma, Senhor, e dos nossos próprios desejos. Livra-nos, Senhor, de nós mesmas, ó Pai. Livra-nos, Senhor, dos nossos desejos. Livra-nos, Senhor, das nossas vontades, dos nossos planos, dos nossos próprios projetos. Livra-nos, Senhor, do amor ao dinheiro. Livra-nos, Senhor, e coloca-nos, Senhor, alicerçados no teu amor, alicerçadas na tua palavra. Tem misericórdia de nós e do teu povo, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Oh, Senhor, nós clamamos, Pai. Nós clamamos pelo teu amor, pelo teu poder. Envia, Senhor, a tua palavra. Envia, Senhor. Envia, Senhor. Envia, Senhor. Oh, Senhor, permita o teu povo ouvir. Permita o teu povo ver. Permita o teu povo te conhecer, Pai. Porque naquele tempo, Pai, aquele povo que estava lá no deserto, aquele povo que adorou a todos aqueles deuses, a todas aquelas imagens, porque todos aqueles povos se renderam a Satanás por meio de todas aquelas imagens. Eles não tinham o Espírito Santo, mas nós temos, Pai. Essa geração tem o Espírito Santo. Eu te peço, Senhor, nesta hora, junto com as tuas servas, vivifica essa geração pelo Espírito Santo. Desperta essa
essa geração pelo poder da tua palavra, através do Espírito Santo. Guia essa geração, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Que elas te conheçam, Senhor, pelo teu Espírito Santo. E que elas sejam guiadas pelo teu Espírito Santo. Aleluia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mateus 7, 14. Mateus 7, 13. A partir do 13. Mateus 7, 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e ampla é o caminho que conduz à destruição. E muitos são os que entram por ela. Muitos. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida. E são poucos os que a encontram. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho. E são poucos. Ele diz: cuidado com os falsos profetas que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos, e toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Amém. E são poucos os que a encontram. Essa porta, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Isso aqui não é sobre salvação, é sobre viver guiada pelo Espírito Santo. É sobre viver fazendo a vontade do Senhor. Quem aqui entendeu? Quem aqui entendeu? Eu tenho chorado todos os dias, por causa da igreja do Senhor. Eu vivia chorando pelos meus próprios problemas, até que o Senhor implantou a mente dele. Não dá mais para chorar pelos seus próprios problemas. Não dá mais para ficar afligida pelas suas próprias dificuldades. O Senhor está chamando você para sofrer pelo nome de Jesus. E eu me lembro da pregação de Jesus em João 6, em que muitos discípulos abandonaram Jesus. E Jesus olha para os 12 e diz: e vocês não vão com eles? E Jesus e os seus discípulos disseram: Senhor, só tu tem palavras de vida eterna. Às vezes é dura a palavra, mas é a única palavra que conduz à vida eterna. E essa palavra, para esse tempo, ela parece ser dura, mas essa é a palavra que é o mel mais doce. Mas, se não ouvires a minha voz,
Essas palavras me soam hoje muito doces, porque quando eu estava cega, surda e com o coração endurecido, cheia pelo engano do pecado, eu não ouvi a voz do Senhor. E eu clamo que o Senhor dê a cada um de vocês um coração segundo o coração dele, para obedecer a ele e para fazer a vontade dele. Em nome de Jesus.